Olá, meus queridos amigos aí de Cataguases, eu sou o Daniel Munduruku e também estou com muita curiosidade em conhecer vocês. Sei que está chegando o dia de nos encontrarmos e esse encontro vai ser para mim muito importante, muito bonito, e eu sei que vocês estão se preparando super bem para me receber. Muito obrigado pelos recadinhos que vocês mandaram para mim, as perguntas, as curiosidades todas. Certamente nós vamos ter oportunidade de responder quando eu estiver por aí, e mais alguma coisa eu vou já responder, até para atiçar ainda mais a curiosidade de vocês. Vocês sabem que eu sou do povo Munduruku. O povo Munduruku, ele vive no estado do Pará e no estado do Amazonas, e tem um grupo menor assim no estado do Mato Grosso. É um povo grande, mais ou menos 12 mil pessoas nesses três estados. Para o Brasil, isso é um número relativamente grande, porque as diferenças entre os habitantes dos diversos povos é muito grande. Tem povo que tem 40, 50 pessoas e tem povo que tem 30 mil, 40 mil. Então, está aí entre os 12 mil, praticamente está entre os 10 povos mais populosos que existem aqui no Brasil. Eu comecei a escrever relativamente recentemente, porque a minha escrita sempre foi a natureza, a minha leitura sempre foi aquilo que a natureza me ofereceu. Eu nunca fui um leitor voraz. A minha voracidade como leitor veio acontecer bem depois, quando eu já me tornei adulto, que tive mais acesso aos livros. Mas quando eu comecei a gostar da leitura, eu passei a ser muito guloso, né? Tão guloso que devorava 2, 3 livros por semana. Achava a leitura uma coisa espetacular, e era uma novidade para mim. Isso eu já tinha para mais de 15 anos, já estava cursando o ensino médio. E quem me incentivou à leitura, quem me incentivou ao estudo, na verdade, foi o meu avô, de quem eu tenho uma grata lembrança sempre. Meus pais nunca se negaram a me ajudar nos estudos, mas eu acho que o incentivo maior veio de mim mesmo, assim, do meu desejo de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas, de conhecer a realidade que me cercava, que era uma realidade muito, muito difícil, porque viver no meio da floresta e depois vir para a cidade, havia muita dificuldade em vencer determinadas coisas, determinadas questões, né? Determinados preconceitos que a gente acabava sentindo e vivendo na própria pele. E fui com esse espírito. Meus pais simplesmente disseram para eu ir, que eu deveria ir mesmo, já que essa era a minha vontade, e que eu não deveria desistir desse sonho de estudar. E foi o que aconteceu. Eu nunca desisti, não sabia qual o caminho seguir, como qualquer jovem não sabe mesmo qual o caminho ir para frente. Eu também não sabia, fui aproveitando as oportunidades, fui deixando-me tocar pelas oportunidades. Elas foram aparecendo e eu acho que estava no lugar certo, na hora certa, e acabei conseguindo realizar um pouco dos meus sonhos, que é estudar, me formar, fazer todo um caminho universitário dentro da faculdade. Isso naturalmente abriu muitos caminhos para mim, inclusive o caminho da literatura, porque a literatura, ela entrou na minha vida assim como um acaso da própria vida, do próprio caminho que eu tomei. Eu me formei como professor e depois disso eu tive que ir para a sala de aula. Na sala de aula eu passei a ensinar
meus alunos a partir da contação de histórias, das histórias que eu aprendia quando eu era menino. Isso fez com que eu também fosse convidado depois para contar histórias para crianças pequenas. Um dia, uma criança me pergunta onde ela encontraria aquelas histórias que eu estava contando, que ela pudesse ler depois em livros. E eu quis fazer uma pesquisa sobre a produção literária escrita por indígenas. E, para minha surpresa, eu não encontrei nada ou quase nada. Encontrei alguns livros voltados para as próprias comunidades, escritos na língua indígena, mas não livros de criança, de autor indígena voltado para crianças da cidade. Então, o que eu fiz? Eu peguei isso, comecei a escrever alguns textos que respondiam algumas questões que as crianças me faziam, mandei para algumas editoras. Essas editoras, algumas delas disseram que não interessava aquele escrito, aquele texto, e uma delas disse que talvez tivesse algo ali que fosse possível a gente tirar um livro de fato. E aconteceu isso. Lancei meu primeiro livro este ano, fez 15 anos, e esse livro fez um relativo sucesso, porque, como eu disse, era a primeira vez que o indígena escrevia para crianças da cidade, não é? As escolas adotaram muito esse livro, até hoje ele vende bem, é bastante adotado, e eu fico muito feliz por aquela oportunidade, ter tido aquela oportunidade. As histórias, a literatura que eu faço, ela é inspirada principalmente na minha própria vivência de aldeia. Sei que alguém perguntou se eu vivia em aldeia. Vivi sim. Não vivi a vida inteira, não vivo hoje numa aldeia, mas cresci numa aldeia. Fui educado dentro de uma aldeia. E é isso que me inspira, é a vida da aldeia. E, é claro, os estudos que depois eu desenvolvi nas minhas pesquisas. Tem muita coisa que eu escrevo que eu preciso pesquisar, preciso estudar para poder escrever, para que não saiam coisas erradas, né? Eu preciso conhecer também os outros povos indígenas. Tenho feito isso através da pesquisa e algumas vezes através de visitas nas aldeias desses parentes indígenas. Uma outra questão que me colocaram aqui foi se meus antepassados falavam sobre o contato com os portugueses colonizadores. Olha, na verdade o povo Munduruku tem um contato com a sociedade brasileira de mais ou menos 300 anos. É um tempo muito para trás, assim, um tempo muito antigo, e a memória do nosso povo, embora seja grande, não chega a tanto. Mas algumas histórias elas são contadas e que acabam trazendo para a gente alguns elementos desse contato e fazendo com que a gente consiga compreender que não foi um contato fácil, houve violência, houve bastante sacrifício por parte da nossa gente. Portanto, a gente sempre ouvi essas histórias vindas da parte dos meus antepassados, mas nem sempre são histórias muito alegres, muito contentes, né? Porque não foi um contato fácil, não foi um encontro muito legal. O fato é que eu estou com muita vontade de conhecer vocês. A professora Andréa tem me falado muito dessa riqueza que tem sido esse projeto Escrevendo com o Escritor que vocês estão desenvolvendo. Fico contente de poder partilhar um pouco desses meus pensamentos, e daqui mais alguns dias eu estarei aí com vocês. Um grande abraço no coração de todos vocês. Chipato Oboré Soato.